Executivos de empreiteiras Andrade Gutierrez e Odebrecht são transferidos para presídio comum. Comerciantes colocam produtos nos corredores de shopping para atrair clientes. Vídeo registrou o salto do esportista que se arriscava com macacão planador e morreu na Pedra da Gávea. Ao vivo do Canadá, as notícias do penúltimo dia de competições. Meninas do handball comemoram pentacampeonato, passeando por Toronto. E no Brasil, uma heroína dos jogos. Bronze no PAN, atleta do taekwondo já mira pódio na Rio 2016. Boa noite. Sábado de liquidação pelo país. Com as vendas em baixa, comerciantes decidiram queimar os estoques antes mesmo do fim do inverno. Além dos descontos, alguns lojistas de shopping tentaram inovar. Colocaram as mercadorias nos corredores para chamar a atenção dos clientes. Eu tenho que era R$25, ele abaixou por R$13. A vendedora está empenhada e a cliente exigente. Para me levar isso daí, eu quero pagar no cartão. Leva quem tiver o menor preço no comércio do Brás, bairro conhecido na capital paulista pelas lojas e fábricas de roupas. Tem que procurar as liquidações, está muito mais barato, mais em conta, e levar só o necessário. Todo mundo está baixando o preço, compensa você pesquisar um pouquinho que você encontra mais barato. Nos shoppings também vale tudo para garantir a venda. Este aqui oferece até 70% de desconto. Para ficar mais perto dos clientes, algumas lojas até colocaram os produtos do lado de fora. Aí tem sempre alguém que para dar aquela olhadinha. O vendedor aproveita. Concorrência, se falar um preço, a gente tem que chegar próximo ou mais barato, né? No jeito que está a situação hoje, não podemos perder venda, né? Segundo o IBGE, as vendas no comércio caíram 3,5% em abril, em comparação ao mesmo mês do ano passado. O pior resultado em 12 anos. E aí, cada um se vira como pode. Ei, eu tô aqui, ó! Vai ser enterrado amanhã em Mogi das Cruzes, São Paulo, o corpo do paraquedista que morreu durante um salto no Rio de Janeiro. O esportista, que usava um macacão especial para planar, tentava explorar um ponto inédito para voo quando sofreu um acidente. Os amigos não conseguem entender o acidente. Ele era um cara muito seguro e, infelizmente, aconteceu, entendeu? O paulista Fernando Gonçalves, de 36 anos, morava nos Estados Unidos e estava no Rio a trabalho. Ele era instrutor de paraquedismo e registrava imagens de saltos. No dia em que desembarcou, fez este vídeo. Repare como o esportista desce em alta velocidade bem rente ao paredão de pedras. Fernando era referência mundial no wingsuit, um esporte novo e ainda sem regulamentação no Brasil. Os atletas saltam de montanhas e usam um macacão que permite planar durante a queda livre. O paraquedas só é aberto para o pouso, mas na sexta-feira o equipamento nem chegou a ser acionado. Era dia de folga e Fernando decidiu fazer um voo de lazer. Subiu a Pedra da Gávea e escolheu a parte sul, de onde ninguém havia saltado antes. Pulou de uma altura de 850 metros. Esse vídeo foi gravado por um estudante que subiu uma trilha na Pedra da Gávea. Mostra o momento em que Fernando salta para o último voo. Fernando foi encontrado morto na mata que fica junto à encosta. Praticantes de voo livre ajudaram nas buscas e ficaram impressionados com a ousadia do atleta. Ele decolou da face sul da Gávea e a face sul apresenta uma barriga muito grande na pedra. Então eu acho que ele calculou mal essa distância da barriga e veio a se chocar com a pedra. Jamais ele ia fazer alguma coisa se ele desconfiasse de um risco em potencial ali. Um acidente impressionante foi gravado por uma câmera de monitoramento em Porto Alegre. Um guindaste usado na obra da nova ponte sobre o Rio Guaíba despencou de uma altura de 20 metros. Por muito pouco não atingiu os carros que passavam pelo local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo a construtora responsável, a instabilidade no solo por causa da chuva dos últimos dias fez com que a estaca escorregasse e arrastasse o guindaste. As causas do acidente estão sendo investigadas.
Moradores de uma ilha em São Paulo pedem ajuda para cuidar dos cães que são abandonados no lugar. Esta semana, a solidariedade com os animais ajudou a salvar 2 cães que seriam sacrificados. Esta foto foi tirada no dia em que os cães seriam sacrificados. Carla e Kira foram salvas porque apareceram abraçadas nas redes sociais. 2 horas depois de uma ONG publicar a foto, elas já estavam de casa nova. A história aconteceu esta semana nos Estados Unidos, onde uma outra ONG também ajuda animais por meio da fotografia. Aqui em São Paulo, ao contrário, muitos cães têm sido esquecidos de propósito pelos próprios donos. Eles seguem este caminho, a travessia de balsa pela represa Billings, o único jeito de chegar à Ilha do Bororé, no extremo sul da cidade. Os cães ficam abandonados pelas ruas e sem comer. A situação só não é pior porque moradores da comunidade ajudam os animais. Na venda do Edinho, moram 2 cachorros que ele resolveu cuidar. A gente fica com dó, dá um alimento, dá um pouco de carinho e eles acabam ficando por aí mesmo. A dona Matilde fez o mesmo. Como é que a senhora vê esse pessoal que abandona esses bichinhos aqui na ilha, hein? Nossa, gente, não tem coração, né? Essa cachorrinha, por exemplo, chegou aqui há mais ou menos uns 10 dias. Ela ainda não tem uma família. Só que nessa casa, ela conseguiu 2 coisas importantes: carinho e comida. E olha só o que aconteceu. Não sai mais de perto da dona Paula. Se eu tivesse condições, eu adotava todos eles. Essa ONG de educação também abraçou a causa, mas faz um apelo. Existem ONGs que mexem com isso e poderiam estar atuando junto com a gente em parceria. Já estão num presídio do Paraná os presidentes das 2 maiores construtoras do Brasil. Eles e outros 6 executivos terão que se adaptar a uma rotina bem diferente da carceragem da Polícia Federal. O presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e da Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo, deixaram a sede da Polícia Federal em Curitiba carregando malas e sacolas. Junto com outros 6 executivos ligados às 2 construtoras, eles lotaram uma van e seguiram para o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A transferência atende um pedido da Polícia Federal que não tem espaço suficiente na carceragem. No presídio, eles vão ter a mesma rotina dos presos comuns. No mesmo local estão outros 8 presos da Operação Lava Jato, entre eles o ex-tesoureiro do PT, João Vacari. A força-tarefa da Operação Lava Jato suspeita que Marcelo Odebrecht cogitou fugir do país. Em uma das anotações encontradas no celular do empreiteiro, aparece Tática Noboa e em seguida a frase: "Nosso risco é a prisão". Para os procuradores, o termo é uma evidente referência ao ex-presidente do Equador, Gustavo Noboa, que em 2003 fugiu ao ser acusado por diversos crimes. O juiz Sérgio Moro ainda não analisou a denúncia feita pelo Ministério Público Federal, acusando a Odebrecht e Andrade Gutierrez de pagar em propinas 632 milhões de reais para conseguir contratos da Petrobras. Se Moro aceitar as acusações, os 2 presidentes das construtoras e outras 20 pessoas se tornarão os novos réus da Operação Lava Jato. Agora os destaques do PAN. Vamos falar ao vivo com Eduardo Ribeiro, direto de Toronto. Ô Eduardo, boa noite. O handebol feminino fez bonito mais uma vez. Oi Janine, oi Celso, fez bonito sim, boa noite Brasil. E contra a Argentina, melhor ainda, né? Depois dessa medalha de ouro, desse pentacampeonato, as meninas do handebol foram comemorar visitando alguns pontos turísticos aqui de Toronto. Vamos ver? Quadra de Toronto, torcida de Maracanã. De suar antes da hora. Vale tudo pelas essas meninas, vale tudo pelo esporte. A ocasião exige. É final com rivais históricos. O Brasil é muralha na defesa, impiedoso no ataque. Deu certo, é penta, é ouro, é festa brasileira. As meninas do handebol chegaram aqui há mais ou menos 2 semanas, mas a rotina de treino, de exercícios, de competição foi tão pesada que elas nem tiveram tempo de sair, praticamente nem saíram da Vila Pan-Americana. E hoje, depois da medalha, aí vão ter um merecido dia de turista. A gente veio muito focado, né, pro objetivo que é ser campeão, a gente conseguiu isso. Então, por isso, só apenas hoje a gente está podendo sair e poder aproveitar um pouquinho da cidade. Visitar a Pira,
receber o carinho dos torcedores brasileiros. Medalha de ouro, vocês identificam logo, né? Campeãs, campeãs. Foi um sábado para passear despreocupadas por um dos principais cartões postais do Canadá, a Torre de Toronto, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Viaja muito, mas é sempre uma surpresa descobrir um lugar novo, né? Ah, sem dúvida, é muito bom conhecer os pontos turísticos daqui de Toronto, de todo lugar que a gente passa, para guardar na lembrança, né? Aí a gente descobre que as rivais nem assustam tanto assim, mas a altura... Eu tô suando, eu vou tentar. Vamos, Jaque. Um passo de cada vez, a remessa. Ai, meu Deus, minha perna. Elas se encantam, registram tudo para dividir com os amigos e parentes no Brasil. E no piso de vidro, a quase 400 metros de altura, as atletas brincam com a nova medalha de uma coleção. Motivo de alegria, pretexto para o samba, é o Brasil no topo de Toronto. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. A cidade é de fato fabulosa para um passeio. Nós vamos agora para uma outra cidade, Hamilton, a 50 quilômetros daqui, onde as meninas da seleção feminina de futebol entram em campo valendo ouro daqui a pouco. Lucas Pereira, boa noite para você. Boa noite, Eduardo. Boa noite aos amigos da Record. Brasil e Colômbia. Expectativa é de uma decisão difícil. Vale o ouro no futebol feminino. A Colômbia, que só levou 1 gol até agora em 4 partidas na competição, tem a defesa menos vazada. E o duelo é contra o ataque mais positivo da competição do Brasil. O Brasil já marcou 16 gols em 4 jogos. A média de 4 gols por partida. Tem a Cristiane, que é artilheira, com 7 gols. O Brasil entra como favorito. É a 4ª final consecutiva do Brasil. O Brasil busca a 3ª medalha de ouro do PAN, enquanto que a Colômbia busca o ouro inédito do futebol feminino. Eduardo Ribeiro, a transmissão começa às 7h30 da noite, horário brasileiro. Brasil e Colômbia no futebol feminino, valendo ouro, Eduardo. É isso, estamos na torcida. Obrigado, Lucas. E olha, já a seleção masculina de futebol precisou da prorrogação para conseguir um bronze contra o Panamá. A reportagem é de Roberto Tomé. Para quem tinha sonhos dourados, foi duro disputar a medalha de bronze. Pareceu mais a obrigação de cumprir tabela. Num descuido da defesa, o pênalti de Eurico em Waterman, que Andrei defendeu com o pé. Na cabeçada de Nunes, não deu para ele. No segundo tempo, mais um pênalti, este a favor do Brasil. Luciano sofreu e empatou o jogo. Aos 8 minutos da prorrogação, o gol da virada. Da esquerda para o meio, a linda conclusão de Lucas Piazon. A trave ainda salvou a seleção. Antes de Luciano definir o placar. Brasil 3, Panamá 1. A seleção escapou de mais um vexame, mas conquistar apenas a medalha de bronze contra um time sem tradição como o do Panamá, há 1 ano dos Jogos Olímpicos no Rio, é preocupante. A proposta que o PAN foi dada para esses jogadores, para a gente da comissão técnica, saímos aqui, eu acho que com mais opções para a sequência de trabalho. Vamos falar agora de uma brasileira de origem humilde que foi comemorar a conquista de uma medalha aqui de Toronto, lá na comunidade pobre onde ela nasceu, no Rio de Janeiro. Iris Singh, ela ganhou fez um feito histórico no taekwondo, representando o seu país, e o esporte que, na verdade, deu espaço para essa menina. Vamos ver. Do pódio direto para a academia sem escalas. Girou pra cá, pra frente e chutou. Isso! Iris Singh, medalha de bronze no taekwondo no PAN de Toronto, passou o sábado treinando as crianças no bairro de Porto das Caixas, em Itaboraí, região metropolitana do Rio. A conquista encheu a comunidade de orgulho. Foi ótimo. Pulei, gritei. Um dia a gente pode estar lá juntinho com ela. E qual que é o teu sonho? Tá lá nos Jogos Pan-Americanos. Eu sempre conto para minha filha, olha, a sua professora não nasceu atleta. Ela batalhou, ela teve disciplina, ela teve força de vontade para conseguir ser o que é. Na decisão do bronze, Iris não se intimidou ao ouvir o barulho da torcida canadense. E não foi tarefa fácil suportar os golpes de Yvette Young. A rival chegou a abrir um placar de 6-2. Em um dos intervalos, enquanto a canadense sorria e mostrava confiança,
A brasileira ouvia atentamente o técnico. A reação no último round foi impressionante. Final 8-6 para a brasileira. A vibração pela vitória tem um motivo. Vivendo num bairro humilde, Iris superou a desconfiança das pessoas e até mesmo dentro da família. Eu sempre cresci escutando, esse lugar não dá futuro a ninguém. Isso aqui não dá futuro, a gente tem que se mudar daqui. Eu tô provando para eles que dá pra gente chegar. Os primeiros socos e pontapés de Iris no taekwondo aconteceram nessa varanda, num espaço de pouco mais de 3 metros quadrados. E mesmo desse jeito improvisado, ela chegou a ser campeã brasileira. Quando as condições de treino melhoraram, as adversárias no resto do mundo passaram a sentir de perto a garra e os golpes da brasileira. Em apenas 2 anos, o peito ficou recheado de medalhas. Os bons resultados têm dado à atleta a oportunidade de ter uma casa própria no bairro onde cresceu. Enquanto o imóvel ainda não fica pronto, Iris se concentra em um objetivo: medalha em 2016. Até o fim do ano, ela disputa 7 campeonatos internacionais para garantir vaga nas Olimpíadas do Rio. Já estão batendo na porta já, 2016 já é ano que vem, então a gente tem que correr atrás desses pontos aí. Fim de tarde quente aqui em Toronto. Daqui a pouco eu volto com outras notícias dos Jogos Pan-Americanos. Celso, Janine. Até já, Eduardo. Ainda sobre o esporte, a FIFA definiu hoje os grupos das eliminatórias da Copa do Mundo na Rússia. O Brasil vai estrear fora de casa contra um forte adversário, o Chile. Os 10 times da América do Sul se enfrentam em turno e retorno e apenas 4 se classificam direto para o Mundial. A 5ª vaga sai na repescagem contra uma seleção da Oceania. O Brasil estreia contra o Chile em outubro, sem Neymar, suspenso por 2 jogos. Na Europa, a classificação também será difícil. Holanda, Suécia e França disputam uma única vaga. Itália e Espanha também se enfrentam nas eliminatórias. O mistério da jovem que só consegue escrever de cabeça para baixo e uma viagem ao território dos tubarões gigantes. Você vai ver amanhã no Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? O grande tubarão branco de um jeito que você jamais viu. Documentário inédito mostra como vive a fera mais temida dos mares. A mesma que atacou o tricampeão mundial de surf. Você vai conhecer o homem que se arriscou para gravar as imagens mais impressionantes dos tubarões em ação. Tudo sobre um dos alimentos mais populares do mundo. Berinjela. Ela tá na moda. Cozida, assada, em forma de patê e até suco. Ela substitui as massas, a carne e ajuda a emagrecer. Mito ou verdade? A incrível história da menina que só escreve assim, de cabeça para baixo. Desde a alfabetização aos 6 anos, Raquel escreve tudo da direita para a esquerda e com o caderno ao contrário. Por que só eu que faço isso? Nós fizemos os testes e ouvimos especialistas para saber qual é a explicação. Você não pode perder. É neste domingo, a gente se vê. Até lá! Veja a seguir, invenção pode salvar cobaias de laboratório. E ainda hoje, vale mais a pena abastecer o carro com gasolina ou álcool? Vamos te ajudar a decidir. Pesquisadores do Pará desenvolveram uma técnica de cultivo do açaí que promete acabar com o problema da entre-safra. O novo sistema também facilita na hora da colheita do açaí. Enche os olhos. São 50 hectares usados em um projeto de cultivo que pode ser a solução para a escassez de açaí durante os períodos mais secos do ano. O fruto normalmente só pode ser plantado em áreas alagadas, mas a nova técnica desenvolvida aqui, a 2 horas de Belém, permite qualidade mesmo em terra firme. Nesse sistema onde nós estamos,
é perfeitamente possível você produzir 15, 17, 20 toneladas, chegar até 20 toneladas por hectare de frutos. É um sistema altamente promissor e altamente lucrativo. Para esse tipo de cultivo é indispensável que a área seja irrigada. O processo de colheita é mais simples, os açaizais são mais baixos, o que exige menos esforço físico de quem vai retirar os cachos. E o resultado é esse aqui, ó. São sementes mais uniformes, com mais cor e sabor, e a possibilidade de aumentar a produção de um açaí de mais qualidade é bem maior. O Pará se destaca como o maior produtor do fruto. Em 2014 foram colhidas quase 800 mil toneladas, um mercado que movimentou 200 milhões de reais no estado. Aqui o açaí é apreciado assim, no prato do dia a dia com farinha. Já em outras regiões do país, o açaí virou o queridinho de quem gosta de fazer esporte. É preparado com frutas e xarope. Em visita à África, o presidente Barack Obama anunciou parcerias com o Quênia e falou sobre o terrorismo. Vigilância redobrada no último dia da visita inédita de um presidente americano ao Quênia, país onde o avanço do grupo terrorista Al-Shabaab preocupa. Obama depositou flores em homenagem às mais de 200 vítimas do ataque à embaixada americana em Nairobi, em 1998. A segurança foi um dos temas da conversa com o presidente queniano Uhuru Kenyatta neste sábado. Obama também anunciou investimentos de $1 bilhão no continente e defendeu direitos iguais no país onde é proibido ser homossexual. Based on their sexual orientation. O presidente Kenyatta contestou. Dividimos muitas coisas com os Estados Unidos, menos valores familiares. Os direitos dos gays não estão em questão. Apesar de divergências, o encontro teve acordos positivos, como o aumento para 5 anos na duração do visto para cidadãos dos dois países. A medida vai beneficiar principalmente os quenianos que pretendem estudar ou trabalhar aqui nos Estados Unidos. A seguir, nem multas 900% mais caras inibiram motoristas nas rodovias de Goiás. No penúltimo dia de competições do PAN de Toronto, jogos que ainda podem trazer medalhas para o Brasil. O basquete que joga nesse momento. E o vôlei que entra em quadra daqui a pouco. Abastecer o carro com álcool tem sido a primeira opção para quem tem carro flex. O etanol é bem mais barato que a gasolina, mas é preciso fazer os cálculos. Com os preços nas alturas, principalmente a gasolina, cada motorista tem um jeitinho de economizar combustível. Acelerar um pouco menos, parar de ficar breca, acelera, breca, acelera. E na hora de escolher com o que abastecer, vale o bom senso. Eu prefiro álcool. Álcool. Por quê? Porque é mais em conta. É claro que vai de carro para carro, depende do tamanho, do ano, do modelo, da potência do motor, mas continua valendo aquela regrinha de sempre. É só pegar o preço da gasolina e multiplicar por 0,7. Se o resultado for igual ou maior que o preço do litro do álcool, vale muito mais a pena abastecer com o etanol. De acordo com o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, o preço do etanol baixou em quase a metade do país, custando em média 63% do valor da gasolina. Apesar disso, abastecer com álcool só vale a pena em 6 estados, os que estão mais perto dos centros produtores. No Nordeste, no Norte do país, você deve ter situações como essa, onde não vale a pena você abastecer com álcool, porque o álcool chega lá depois de colocar frete, todos os gastos desse transporte, chega muito caro em relação à gasolina. Nem mesmo o aumento de até 900% no valor da multa fez os motoristas de Goiás serem mais cuidadosos nas estradas. Flagrantes mostram motoristas se arriscando em ultrapassagens proibidas e perigosas. A Polícia Rodoviária Federal gravou muitos flagrantes de ultrapassagens perigosas na BR-153, também conhecida por Belém-Brasília. Numa delas, vários carros passam por um caminhão ao mesmo tempo. Por causa de atitudes assim, desde o fim do ano passado, o valor das multas aumentou até 900%. Forçar uma ultrapassagem, por exemplo, subiu de R$ 191 para R$ 1.915. O rigor das multas não resultou em mais prudência. Em Goiás, a Polícia Rodoviária Federal
aplicou no primeiro semestre quase o dobro das multas por ultrapassagem indevida do que o primeiro semestre do ano passado. Passou de 4.505 para 8.959. Os acidentes mais graves, que geram ferimentos gravíssimos e que geram mortes. Em todo o país, os mais graves são as colisões frontais. A ultrapassagem indevida é o causador das colisões frontais. Nos 12 primeiros dias das férias de julho, Goiás já teve 12 mortes nas estradas federais. Uma por dia, 4 delas em ultrapassagens mal feitas. O ex-governador do Rio Grande do Norte, Fernando Freire, foi preso no Rio de Janeiro. Ele estava foragido desde o ano passado, quando foi condenado a 13 anos de prisão por pagamento ilegal de salários aparentes e correligionários políticos. Freire será transferido para Natal, onde cumprirá a pena em regime fechado. 4 pessoas morreram num acidente de trânsito na BR-470 em Indaial, interior de Santa Catarina. 3 veículos se envolveram na batida. Um incêndio matou uma pessoa e destruiu 3 apartamentos num prédio da Asa Norte, em Brasília. O fogo começou durante a madrugada e também atingiu uma área de vegetação ao lado do prédio. A vítima era professor e morava sozinho no apartamento onde o fogo começou. Em 30 dias, a perícia vai indicar as causas do incêndio. O Jornal da Record revela o lado desconhecido de um estado rico em água, o Maranhão. Conheça as surpresas de um dos maiores litorais do país e do interior cheio de rios, quedas d'água e aventuras. A exuberância de um destino inexplorado. Enfrentamos dunas, estradas de areia e rios para conhecer um paraíso perdido. Cada passada, terra o pé na areia. Olha essa água. É muito boa. Lá, a vida ainda é simples. O tempo demora a passar e todos vivem da terra e da beleza das águas. A pobreza da educação. 1000 escolas improvisadas como esta. O rico passado e o futuro do Brasil no mesmo lugar. Não pode filmar os detalhes, que é para não entregar o ouro pro inimigo, né? Exatamente. É isso, coronel. Na Terra dos Ventos, a vila de pescadores que muda de lugar por causa da areia. Não tinha nada, tinha só o sítio aqui, os moradores que moravam aqui. Um tesouro desconhecido dos turistas, o Delta dos Pássaros Vermelhos. As delícias da cozinha do Maranhão e a iguaria que vem direto da água. Olha só que colheita bonita que a gente está fazendo. No interior, o Cerrado esconde centenas de rios e cachoeiras de tirar o fôlego. Veja na nova série especial do Jornal da Record, Terra das Águas. Um incêndio atingiu um dos hotéis mais famosos de Las Vegas, nos Estados Unidos. A área da piscina do Cosmopolitan foi tomada pelo fogo. Dezenas de hóspedes foram retirados do local. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. A fumaça podia ser vista de longe. Mais de 100 bombeiros participaram da operação. A causa do incêndio ainda está sendo investigada. Eu volto ao vivo aqui de Toronto, agora com vôlei masculino, porque ele tem um atleta de 2,17 metros de altura para enfrentar a Argentina amanhã na final. Veja com Bruno Piscinato. O que Toronto tem em comum com o vôlei masculino do Brasil? É só olhar de longe que a gente percebe. O cartão postal da cidade, que pode ser visto de qualquer lugar, é a CN Tower, uma torre com mais de 500 metros de altura. E no time de vôlei do Brasil é assim também. O ponto de referência é uma torre, ou melhor, um gigante. 2,17 metros, o maior atleta da delegação brasileira. 1,30 m só de pernas, pé número 48. Mas não é só tamanho não, Renan chama a responsabilidade. Na semifinal contra Porto Rico, ele foi o maior pontuador da partida. E aí vem contra-ataque, é contigo, Renan!
Com o nosso gigante inspirado, o vôlei do Brasil garantiu sua terceira final consecutiva em Pan-Americanos e agora se prepara para enfrentar a Argentina amanhã. Vão querer provocar, vão querer mexer com a gente, como sempre é. Vai ser um jogo bem difícil. Por trás desse grande homem existe uma grande mulher. Quer dizer, perto do Renan ela fica baixinha. Acostuma, tem horas que tu fala assim, eu não sei porque que tá todo mundo olhando pra gente, e aí a gente lembra, pô, o Renan tem 2,17 metros. São raros os momentos de beijinho. Eu vejo um pouquinho ela depois do jogo aqui, oi, tudo bem, tchau. Mas amanhã, contra a Argentina, ela já tem ingresso garantido para acompanhar e quem sabe comemorar ao lado do gigante do Brasil. Olha, o Brasil conquistou agora mais uma medalha e sabe onde? No boliche com o Marcelo Suartz. É uma medalha histórica, primeira vez neste esporte. Vamos saber qual é a posição do Brasil, uma medalha de ouro. Vamos saber qual é a posição do Brasil agora no quadro geral de medalhas. Cláudia Reis. Oi, Edu. Vamos saber então como é que está o Brasil nesse penúltimo dia de competições? Os Estados Unidos seguem na liderança, em segundo vem o Canadá e o Brasil se mantém em terceiro lugar, com 36 ouros, 34 pratas, 56 medalhas de bronze, um total de 126. E, Edu, ainda estamos na briga por mais medalhas hoje, não é isso? É isso sim, vamos indo bem, Cláudia Reis, muito obrigado. Basquete está em quadra neste momento contra os donos da casa. Eduardo Vaz, boa noite. Boa noite, Eduardo. 83 para o Brasil, 66 para o Canadá. Restando 43 segundos para o final do jogo. Valendo a medalha de ouro no basquetebol masculino. E o Brasil perdeu a bola no ataque, mas conseguiu o lateral bola. Não foi falta. E a medalha muito próxima para o Brasil no basquetebol masculino. Aí você está vendo o Carlos Nascimento, número 10, Olivinha. 43 segundos para o final do jogo, Eduardo Ribeiro. Obrigado, uma noite que promete ainda muitas emoções. Eu fico por aqui. Celso, Janine. Obrigada, Edu. Eu já estou com saudades do PAN, imagino eles que estão lá. Mas ainda tem mais um pouquinho, né? Só termina amanhã. E olha, o Brasil deu um show de medalhas, de alegrias no PAN de Toronto, não é? E também preciosas lições. Força, resistência, garra, determinação, espírito de luta e de solidariedade. Emoção, muita emoção. De pai, de filho, de mãe. Quando se contar a história desses 17º Jogos Pan-Americanos de Toronto, serão revividas façanhas de heróis. Quero mandar um abraço pra vocês, Ubaitaba, amo vocês. Isaquias Queiroz, o canoeiro de Ubaitaba, sul da Bahia. Ouro, prata e ouro de novo. A alegria dele foi também a de toda a equipe de canoagem, na melhor campanha brasileira em PANs. Ouro para o Brasil! Tiago Pereira de Volta Redonda, Rio de Janeiro. O Mr. Pan, um recorde de 23 medalhas na história da competição. Etienne Medeiros! Essa medalha é para todo mundo. Etienne Medeiros, do Recife. Ouro nos 100 de costas. Tô muito feliz. Eu não sei nem o que falar direito. Flávia Saraiva, carioca do subúrbio de Paciência. Bronze na ginástica artística individual. Arthur Zanetti, paulista de São Caetano. Ouro nas argolas. E só faltava esse, graças a Deus veio. Joyce Silva, carioca de Jacarepaguá. Primeiro ouro brasileiro em luta olímpica. E de virada. Ouro, de virada é mais gostoso! Luana e Lohane Vicente, cariocas do Morro do Chapadão, na Pavuna. De filhas de traficante, a prata no badminton.
Primeira medalha do Brasil no feminino, então eu considero ela como tem o peso de uma de ouro. Marcel Stimmer, gaúcho de Lajeado, 4 vezes ouro na patinação artística em Pans. Quando eles colocam a medalha no teu pescoço, que tu sente aquele peso que tu consegue acreditar. Um ponto comum liga as vitórias de Marcel, Luana e Lohane, Joyce, Zanetti, Flávia, Etienne, Tiago e Isaquias. Um não, vários. E tão mais importantes quanto mais de perto olhamos para eles. Todos são atletas brasileiros. É sempre bom lembrar do país com orgulho, ainda mais nos dias de hoje. Atletas brasileiros. Eles são vencedores antes mesmo de competir. Antes de entrar no ringue, nas quadras, nos aparelhos, nas raias, nos tatames, nos campos e nas pistas. Superam os desafios de ser atleta no país que ainda tem muito a fazer, nas categorias de base e na educação, para conquistar no mundo um lugar à altura de seu tamanho como nação. E a cada vitória, a cada medalha, a cada PAN, eles renovam nas crianças o sonho de um dia serem eles também atletas do Brasil. Sonho apenas não basta. É preciso investimento e estrutura. Mas sem o sonho, também não se fazem as vitórias. Eu não brinco ser atleta, entendeu? E a gente chora, a gente não ganha nada financeiramente, mas é por amor. Isaquias, Tiago, Zanetti, Joyce, Luana e Lohane e todos os 600 atletas da delegação brasileira brilharam na terceira maior competição esportiva do mundo, atrás apenas das Olimpíadas e dos Jogos Asiáticos. Agora, Rio 2016. Os Jogos Olímpicos do ano que vem, os primeiros a serem disputados no Brasil, são o próximo desafio. Dos atletas, dos técnicos, dos dirigentes e dos torcedores. E da Record também, a emissora oficial dos Jogos Olímpicos do Brasil desde 2010, sempre acreditou nos esportes olímpicos. No Rio de Janeiro, um dos cartões postais do Brasil, seremos chamados a mostrar, além de vitórias, o melhor traço do nosso país. A diversidade de nossa gente, morena, mulata, negra, loura e também descendente de japoneses, italianos, alemães, espanhóis, portugueses. Nossos atletas são um retrato perfeito dessa diversidade que é a cara do Brasil. E que em Toronto foi a cara da vitória. Bonito ver a alegria e a emoção desses jovens, né? Emoção que continua daqui a pouquinho na Record com futebol feminino. Tem mais PAN. O Jornal da Record Especial de sábado termina aqui. Outras informações amanhã, no Domingo Show, às 11 da manhã. Boa noite. Fica agora com Brasil e Colômbia na disputa pelo ouro no futebol feminino. Vamos torcer para as meninas. Boa noite para você. Um ótimo fim de semana. Boa semana.